Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, vamos ver como usar as ferramentas de medidas para posicionar e criar desenhos com precisão milimétricas. E quais são essas ferramentas de medidas, né? Então, são as grades, as guias, ou linhas guias e as réguas, né? Aqui eu vou estar mostrando no Photoshop, mas para todos os alunos de design gráfico também podem usar essas linhas, essas grades, né? Tanto no Corel quanto no Illustrator, certo, gente? Então, as guias e grades são visíveis apenas durante a edição do trabalho, né? Apesar dos dados ficarem salvos juntos, quando a gente salva em formato PSD, em formato do Photoshop, quando a gente fazer uma impressão, ali não vai aparecer, tanto as linhas quanto as grades, tá? Não aparecem. E se a gente salvar em PNG ou algum outro formato, também já não vai salvar junto. Apenas se a gente salvar em PSD, quando a gente abrir novamente o arquivo, elas vão estar aparecendo. E essas grades e guias, elas ajudam a criar ou posicionar camadas e objetos com uma perfeição maior, né? A régua, então, ela é visível na lateral esquerda e na parte superior aqui do documento. Elas também servem, então, para ajudar, né, a posicionar linhas guias. Então, e a gente pode alterar as medidas, né, de centímetros para milímetros, para pixels, para paicas, tudo dessa forma, né? Então, no meu documento aqui, as nossas réguas já está aparecendo, mas se por acaso ela não tivesse aparecendo, se ela tivesse desta forma, não tiver aparecendo quando a gente abrir o Photoshop, o que eu faço, Dom? A gente pode vir aqui em visualizar, menu visualizar, réguas, elas vão aparecer. Ou outra forma é pelo atalho Ctrl R. Certo, gente? Então também tem essas duas formas, ó. Se eu clicar novamente ele some, e se eu der pelo atalho aqui, vão aparecer as guias, tá? Na lateral esquerda sempre e na parte superior. Esse quadradinho aqui no canto é o ponto zero. Então a gente sempre vai ter aqui o ponto zero. Para alterar a unidade de medida, o que eu posso fazer? Eu dou dois cliques aqui sobre a régua, ele vai abrir essa caixa de alteração. Então aqui, ó, réguas. Está em centímetros, mas posso mudar para polegadas, pixels, milímetros, pontos, paicas, porcentagem. Tudo isso dá para fazer alteração. Então, e as guias, né, ou linhas guias, então elas ajudam muito no posicionamento de objetos e criação de demarcadores e letreiros, seções, né, já que atraem a borda deles como se fosse um ímã e os posiciona perfeitamente alinhados à sua aresta. Como é que a gente vai fazer então? Para criar uma linha guia, né? Por exemplo, aqui, ó, na horizontal, vou puxar da régua aqui de cima, da parte superior, e vou arrastar para o meu documento. E a vertical, a mesma coisa. Puxo da régua da esquerda aqui para dentro do documento. Criei duas linhas guias. Se eu quiser criar mais, ele também permite. E outra forma é através do menu visualizar, nova guia. E aqui botar se eu quero na horizontal, na vertical e o quantos centímetros. Eu quero ela 22 centímetros. Tá vendo que ele criou uma nova linha guia, então a 22 centímetros do início. Tá vendo aqui, ó, pelo aqui em cima mostra nos 22, ó, 22 centímetros. Ele está criando uma nova linha guia. Então a gente pode tanto arrastando diretamente da régua ou pelo menu visualizar. Por exemplo, eu estou com essas linhas guias aqui na minha tela, né? E eu não está me atrapalhando minha visão, eu quero ver como é que vai ficar meu documento depois de pronto, né? Depois que ele estiver pronto para ser salvo, pronto para ser mandado para impressão. E essas linhas estão talvez atrapalhando a minha visão, né? Então eu posso vir aqui em visualizar, no menu visualizar, mostrar guias. Pronto, elas sumiram. Se eu voltar aqui em menu visualizar, mostrar guias, voltam exatamente as guias que estavam antes, ou pelo atalho Ctrl ponto e vírgula. Se eu usar pelo atalho a mesma coisa, certo? Ctrl ponto e vírgula, que assim dá para ver para vocês. A gente faz a mesma coisa ou pela guia. Às vezes no atalho é mais rápido, é mais prático, né? Se torna mais fácil no nosso trabalho. E aqui o número de linhas guias a gente pode botar quantos a gente achar necessário, né? Ah, eu quero botar mais, eu quero botar menos, eu quero tirar, quero incluir, sabe? A gente pode
criar quantos espaçamentos for necessário. Vou mudar aqui de arquivo, então. Outra questão bem bacana é que tem as guias inteligentes. Funcionamento similar às guias, mas não ficam na tela o tempo todo, só aparecem quando você arrastar um objeto, sugerindo posicionamentos em relação às bordas ou centro do documento ou em relação a outros objetos, né? O que seria isso, então? Ó? Por exemplo, aqui ó, tem essa imagem aqui do Instituto Mix de Profissões e essa escrita 18 do Forte. Ó. Se eu for posicionar próximo, tá vendo que surge umas linhas em rosa ali? Essas são as guias inteligentes. Ela meio que me dá um posicionamento. Ela tá me dizendo, ó, Douglas, tu tá com a altura mais alta do teu texto alinhado à parte mais baixa da imagem. Então ela dá uma sugestão. E aqui também, ó, parte mais baixa com a parte mais baixa. Ela te dá uma sugestão. E na lateral a mesma coisa, ó, tá vendo que daí está alinhado com a lateral. Na lateral também fica em rosa. Essas seriam as guias inteligentes, né? E se às vezes se elas não estiverem aparecendo, vocês vêm aqui no menu visualizar, mostrar guias inteligentes, ó. Porque se eu desmarcar lá, ó, tá vendo que não vai aparecer o rosa, não vou conseguir ter essa precisão, né? Guias inteligentes, ó, novamente volta a aparecer. Isso ajuda bastante no posicionamento de imagens, no posicionamento de textos, né? Em relação ao todo do trabalho, certo, gente? E outra ferramenta que eu vou trazer então aqui são as grades. A utilidade das grades é similar aos das guias, ajudando no alinhamento de objetos e criação de demarcadores e seleções no seu documento. Pode servir também como base para desenhos à mão livre. Tal como as guias, é um elemento visual de referência e não aparecerá em impressões ou arquivos salvos em formatos como JPG, PNG ou outros, né? Então, como é que eu vou fazer para visualizar as grades? Então, vou vir aqui no menu visualizar, mostrar grade. Tá vendo que é um pouquinho diferente do que as linhas guias, mas similar, né? Então, visualizar, mostrar grade. Certo? Eu posso editar essa nossa grade, né? Então, eu venho aqui no menu editar, preferências, guias, grades e fatias, né? Então aqui na grade eu posso botar, ó, linha a cada 10 centímetros ao invés de a cada 2 centímetros. Vocês estão vendo que está mudando aqui o meu trabalho, né? Linhas a cada 5 centímetros, ó. Linha a cada 30 centímetros. Subdivisões, 2, 4 subdivisões, 8 subdivisões. Então ele vai subdividir conforme eu precisar também. Certo, gente? Espero que seja de grande utilidade para vocês esse vídeo, que consiga ajudar vocês no trabalho do dia a dia, que vocês possam estar produzindo para alguma empresa, ou para vocês mesmos, para alguém de trabalho gráfico, tá? Espero que ajude bastante esse conhecimento de réguas, linhas, guias e grade, que ajuda bastante sim no posicionamento de imagens, uma melhor organização do nosso trabalho como um todo. Muito obrigado e até a próxima.